E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o José Hugo, eu sou seu professor de Química e a gente vai abordar hoje uma revisão de um provável assunto que pode cair no Enem, ok? Nós vemos e a gente observa ao longo das provas que um tema recorrente nas provas do Enem é a identificação de funções orgânicas. Se vocês se lembrarem, nós falamos de todas essas funções de uma maneira bem detalhada. Mostrei para vocês quais eram as funções, como elas são classificadas e dei um enfoque maior em outras propriedades que geralmente não são tão o foco da prova. Por quê? O que a prova exige de vocês é bater o olho em uma molécula e falar, isso é um álcool. Bater o olho em uma molécula e falar, isso é um aldeído. Isso é o que a gente precisa saber fazer. Tudo bem? O que acontece? Nessas provas, o que se tem normalmente são moléculas muito grandes, são moléculas da vida real. Então, nunca vai aparecer uma molécula pequenininha. Sempre vai aparecer uma molécula grande. Só que a importância de trabalhar com isso é saber reconhecer os sítios que possuem os grupos funcionais que caracterizam aquelas moléculas. E com base nisso, a gente vai classificar essa função orgânica. Ok? Pois bem, nós vamos falar inicialmente das funções oxigenadas. Quando eu falo de funções oxigenadas, obviamente, quando eu tenho uma função oxigenada, eu tenho uma função em que há pelo menos um átomo de oxigênio. Dentro das funções oxigenadas, a gente ainda pode ter algumas subdivisões que é um parâmetro puramente didático para facilitar a identificação. Olha só, a primeira função oxigenada que normalmente nós vemos são os álcoois, que são funções hidroxiladas. Pensando em termos químicos, o que é uma hidroxila? Uma hidroxila é quando eu tenho um oxigênio ligado a um hidrogênio. Portanto, isso aqui é a minha hidroxila. Entretanto, toda molécula que possui uma hidroxila vai ser sempre um álcool? Não. Isso é um grande erro que as pessoas cometem. Por quê? Dentro das funções hidroxiladas, eu posso ter a função do tipo álcool, eu posso ter a função do tipo enol e eu posso ter a função do tipo fenol. Vamos ver cada uma? Por definição, o que é um álcool? O que caracteriza um álcool? Qual é o grupo funcional de um álcool? Pessoal, o grupo funcional de um álcool é sim uma hidroxila, mas essa hidroxila tem que estar obrigatoriamente ligada a um carbono sp3. Entenderam? Então, álcool ocorre sempre quando eu tenho hidroxila ligada a carbono sp3. Mas, professor, se eu tiver, então, uma hidroxila ligada a um carbono que é hibridizado a sp2, eu não posso falar que é um álcool não só por causa disso? Não, você não pode mais falar que isso é um álcool. Se eu tiver esse caso aqui, por exemplo, ó, tem uma hidroxila, não tem? Opa, então é álcool. Não. Por quê? Quando essa hidroxila está ligada a um carbono de dupla, a um carbono sp2, eu digo que aqui eu tenho um enol. Entenderam isso? Portanto, nesse caso, eu tenho um carbono hibridizado a sp2. Tudo bem? Então eu posso falar que sempre que eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono sp2, eu vou ter um enol? Não. Por quê? Existe também na natureza o fenol, não é? O fenol ocorre quando eu tenho hidroxila ligada diretamente em um núcleo aromático. O que a gente não pode esquecer que invalida essa afirmativa? Isso aqui também está hibridizado a sp2. Então, não necessariamente toda hidroxila ligada a carbono sp2 é enol. Por quê? Eu posso ter uma exceção que é o fenol. Beleza? Alguns pontos importantes que eu quero que a gente discuta. Pode parecer um pouco chato, parecer um pouco exagerado a gente pensar em classificar esses compostos de maneira diferente.
Bom, hidroxila, 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 por que eu não falo que tudo é álcool? Seria muito mais prático, né? Seria muito mais óbvio. Mas não. Por quê? O que a gente tem que entender? Que eu trago situações da teoria em que eu uso na prática. E na prática, álcoois têm um comportamento completamente diferente de enóis, que tem um comportamento completamente diferente de fenóis. Vamos ver um exemplo aqui? Olha só, quando eu considero um álcool, eu digo que o álcool é uma molécula ou é uma função normalmente anfótera. O que é isso? Que não tem propriedades nem ácidas nem básicas. Quando eu penso no enol, eu quero que vocês se recordem da nossa aula, eu sei que o enol pode passar por um tipo de isomeria dinâmica chamada de tautomerismo. E aí, se vocês se lembrarem, lá na nossa aula de funções, eu mostrei para vocês que esse tautomerismo pode ser do tipo cetoenólico ou do tipo aldoenólico. Lembrando que sempre a forma carbonilada prevalece sobre a forma enólica, salvo raríssimas exceções que eu não quero que vocês se preocupem. Ok? E quando nós pensamos em fenóis, fenóis normalmente possuem caráter ácido. Perceberam que a diferença entre um grupo é completamente o oposto do outro? Álcoois anfóteros, fenóis ácidos. E aí, eu quero que vocês se recordem também que essa acidez de fenóis é justificada com base nas estruturas de ressonância da base conjugada. A gente falou isso na aula anterior. Olha só. Tenho aqui o meu fenol, certo? Quando ocorre a reação ácido-base, eu formo o meu fenolato, não é? Formei o meu fenolato. O que acontece no fenolato? Eu tenho a possibilidade de ressonância. Como essa ressonância deslocaliza a densidade de cargas eletrônicas negativa, ela resulta em maior estabilidade. Portanto, a ressonância é quem explica a acidez de fenóis. Entenderam isso? Vou explicar de novo. Olha só. Tenho aqui a minha densidade de cargas eletrônicas negativa, porque uma base veio aqui, abstraiu o próton e me gerou o fenolato. Quando eu tenho possibilidades de gerar estruturas de ressonância, eu espalho essa carga. Quando eu espalho essa carga, eu diminuo a concentração de carga e isso está ligado a uma maior estabilidade, com a letra E, de estável. Tudo bem? Em sendo mais estável, eu justifico a acidez grande dos meus fenóis, ou dos compostos fenólicos. Ok? Feito isso, a gente falou de uma outra função muito importante que sinteticamente pode ser derivada de álcoois. E aí a gente não está dentro mais de funções hidroxiladas. Tudo bem? Que são os éteres. Quando eu falo de éter, eu falo de um composto em que a hidroxila daquele álcool ali de trás foi substituída por um grupo alquila ou grupo arila. Ou seja, eu vou ter um oxigênio e esse oxigênio agora tem que estar entre carbonos. Ponto importante que eu quero que vocês tenham em mente. Não há restrição com relação ao carbono. Ele pode ser sp2, ele pode ser sp3, desde que esse oxigênio esteja entre carbonos, eu tenho uma função do tipo éter. E aí, se vocês se lembrarem das nossas aulas também, primeiras lá de classificação de cadeia, tipos de cadeia, nós falamos de uma cadeia em que há um átomo diferente de carbono entre carbonos. A esse átomo nós demos o nome de heteroátomo.
átomo. Opa, será que o nome da função éter tem alguma ligação com isso? Sim, olha só, se a gente for pensar, esse oxigênio aqui está sendo o que da cadeia de carbonos? Ele está sendo um átomo diferente, ele está sendo o heteroátomo. Então, éteres é quando eu tenho o oxigênio ali como um heteroátomo, beleza? E isso deriva sinteticamente de álcoois. Seguindo, agora a gente começa a falar de um tipo de função extremamente importante, que são funções que possuem uma ligação C-O. A essa ligação C-O eu dou o nome de carbonila, ou seja, C duplamente ligado a oxigênio. Essa estrutura aqui, C-O, é uma carbonila. O que advém da carbonila pelas modificações em grupos R é que me caracteriza diferentes funções, ok? Dentro das funções carboniladas, a primeira que nós normalmente falamos, e na nossa sequência didática foi a primeira que realmente a gente falou, nós temos os aldeídos. O que são aldeídos? Bom, professor, eu vou ter que ter a carbonila? Sim, obviamente você vai ter que ter a carbonila. Eu estou falando de funções que são o quê? Carboniladas. Tá, mas para ser um aldeído, o que eu tenho que ter nessa cadeia? Eu tenho que ter a essa carbonila um átomo de hidrogênio. E aqui, ó, pode ser ou hidrogênio ou carbono. Ok? Então, C-O ligado a hidrogênio. Muita atenção. Isso em prova pode aparecer dessa forma aqui, ó. CHO. Tudo bem? Ou COH. Quando a banca faz isso, o que ela está querendo que você pense? Que isso aqui é um álcool. Por quê? COH, bom, deve ser carbono ligado à hidroxila, né? Errado. Por quê? A primeira coisa que eu falo sempre em aulas de química orgânica, a valência do carbono é 4. Portanto, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Há uma exceção que eu não quero que vocês se preocupem se por um acaso vocês se depararem, que são carbocátions. Mas espécies estáveis sempre farão 4 ligações. Portanto, se eu imaginasse que isso aqui é um álcool, eu teria que supor que isso daqui estaria acontecendo, não é? E, portanto, esse carbono estaria fazendo quantas ligações? Somente 2. Então, essa fórmula aqui está errada. Por quê? Na verdade, esse COH ou CHO está escondendo uma carbonila. Beleza? Outra coisa que eu quero que a gente recorde. Sempre que eu pegar uma cadeia, no caso de aldeídos, a minha carbonila está sempre em posição inicial. É sempre o meu carbono o quê? 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Há uma segunda nomenclatura para numerar esses carbonos que foi muito utilizada há alguns anos atrás, mas hoje ela tem caído em desuso, que é a nomenclatura por letras gregas. E aí, ao invés de atribuir 1, 2, 3, 4, 5, eu atribuo alfa, beta, gama, delta. Qual que é o segredo aqui? O grande segredo é que o carbono alfa não é o carbono 1. O carbono alfa é o carbono o quê? 2. O carbono beta é o carbono 3. O carbono delta, o carbono 4 é o carbono delta. Por quê? Faz todo sentido quando a gente entende. Porque eu falo que aquele carbono é o alfa a carbonila. Então eu tenho a carbonila e eu tenho um carbono que está alfa posicionado a ele, ou seja, eu tenho um carbono que está logo depois dele. Tudo bem? Então isso é um carbono alfa carbonílico. Não confundam isso, já apareceu no Enem, inclusive. Seguindo. Outro tipo de função que a gente falou também, e que é bastante parecido com o aldeído, são as cetonas. Bom, professor, falando de cetona, será que eu tenho carbonila?
Sim, a gente está dentro das funções carboniladas. Então, o que eu vou ter é isso aqui, ó, C dupla O. E o que vai ser o diferencial? O que vai fazer a diferença para que eu classifique isso como uma cetona? Na cetona, a minha carbonila obrigatoriamente está entre dois átomos de carbono. Ou seja, na cetona, a minha carbonila tem um C e um C. Associem assim, ó, C, C, C. Tudo bem? Na cetona, a minha carbonila está entre carbonos. Tudo bem? Quero que vocês guardem para mim o nome da cetona mais simples, que é essa aqui, ó. CH3, C dupla O, CH3. Se eu fosse pensar em termos de nomenclatura oficial, o nome dessa cetona aqui seria propanona, tá? Mas isso não é normalmente o foco. Normalmente o que aparece nesse caso aqui é a nomenclatura usual, que é a acetona, que é o removedor de esmaltes. Tudo bem? Esse nome eu quero que vocês guardem, beleza? Aldeídos e cetonas têm uma propriedade importante, ou têm uma relação importante. Por quê? Quando a gente fala de isomeria, e isso é bom para a gente recordar também, eu tenho isômeros de função. O que são isômeros de função? São compostos que possuem a mesmíssima fórmula molecular, mas diferenciam com relação à função a que pertencem. Então, olha para cá. Se eu estiver considerando essa cetona mais simples, que eu mostrei aqui, CH3, C dupla O, CH3. E um aldeído correspondente, CH3, CH2, C dupla O, H. Pergunto para vocês, qual que é a fórmula molecular desse composto? C3, H6, O. Qual que é a fórmula molecular desse composto? C3, H6, O. Nesse tipo de exercício que pode aparecer para vocês, o que normalmente se pergunta é como que eu poderia diferenciar esses compostos. Ele fala assim, por exemplo, um estudante deixou sobre a bancada um frasco contendo 2 componentes de fórmula C3H6O, C3H6O. Como eu posso diferenciá-los? Aqui é um ponto importante. Por quê? Cetonas e aldeídos têm um comportamento um pouco similar quando a gente compara outras funções, mas cetonas são muito menos reativas, enquanto aldeídos são muito mais reativos. Tudo bem? Portanto, se isso aparecer, a reatividade é um critério de separação ou é um critério de classificação entre essas moléculas. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula também vai ser sobre revisão, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.